Tem um caso desse que eu fiz com a Rosinha, do Caça-Fantasmas. Ela chamou a gente pra ir ver um caso de uma moça que tava super perturbada com um demônio. E era um negócio de, dentro do paradigma deles, né? Tipo um mago negro, um cara pica, assim, dos infernos. Aí ela chamou... Não chamou a gente porque a gente era mais forte. Chamou a gente porque elas gostam da gente e a gente gosta de fazer coisa junto. Chamou a gente pra ir lá e tal. E a menina realmente, ela contou umas histórias assim de... Tipo, que ela encontrou um feiticeiro. E o feiticeiro fez não sei o quê. E a vida dela nunca dá certo. E uma história de 2 horas, assim. Tá no canal deles. Eu não lembro o nome do vídeo. Também não. E ela falou. E eu olhando assim, a Rosinha do meu lado. E eu olhando a Rosinha do lado. Aí ela terminou de falar. Eu falei, moça... Você tem um trauma com a sua mãe, cara. Você precisa de um psicólogo. E não falei ofensivo, não tô chamando de louca. Não, eu sei, tá, mas assim... era claro que ela tinha um trauma com a mãe dela. Só que o que acontece? Ela tinha um trauma com a mãe dela. Ela foi em busca de ajuda num centro espírita. E aí o espírita lá do centro cagou na cabeça dela. Porque aí começou a falar, não, porque você tem um caso de uma vida passada. E não sei. Aí ela já criou na cabeça dela de que era um espírito de uma vida passada. Fora que ela ainda foi abusada também. Por esses mestres dela aí. E depois um cara da magia abusou dela sexualmente. Mas enfim, tipo, foi um fato que aconteceu, que era um trauma mesmo, de verdade. Um trauma de infância que foi mal conduzido ao longo do tempo e que virou um bolo de coisa, tá ligado? Tanto que quando a gente falou pra ela olhou pra minha cara e falou assim, é só isso? É um trauma que você tem com sua mãe, cara. Você acabou de falar do trauma, você contou pra gente. Só que você precisa de alguém que trabalhe isso profissionalmente. Trabalhe um psicólogo, não posso fazer isso. Só que aí depois... E essa é a merda. Porque depois você vai num religioso, aí você vai num místico, aí você vai no esotérico. Aí os caras vão reforçando a coisa. Entende? Eu trabalho com atendimento, mas eu tenho uma junta de... Além de eu ter, né, formação em neuropsicologia, eu tenho uma junta de psicólogo. Que eu, quando eu vejo que a pessoa está desenvolvendo um sistema, eu mando para os caras. Porque, cara, nem tudo é místico, sacou? Nem tudo é místico. E a mina tava completamente... zoada. Tipo, a vida dela tava zoada por causa disso. E era só um traumazinho que ela precisava trabalhar e que a galera foi cagando em cima disso. Cara, isso que é o foda, que a galera vai cagando, vai falando, aí ela vai ficar, ai não, tá bom, então Então e aí ficando você cada vai, vez mais desesperada. por conta do viés da confirmação, reafirmando todas as opiniões que vêm, né? Porque você só vai olhar o mundo por aquilo. Isso é a merda. Por isso que eu falo, magia é conhecimento. Na hora que eu dei, tipo, uma simples coisinha, eu não falei fecha o gás, mas foi procura um psicólogo, tipo, pronto, a menina se libertou. Ela mudou depois disso. Tipo, tá no vídeo, ela mudou, já ficou outra coisa. Eu só falei, procura um psicólogo, cara, não tem nada disso. E às vezes você até aliviou ela, porque às vezes ela realmente tá naquela crença de, deve ter um demônio aqui comigo, você fala, não, você precisa de um psicólogo. Sim. Então, tira o negócio, né? Não, eu fui essa pessoa. Eu fui a pessoa que achava que tinha uma maldição de família. Meu livro é sobre isso. É a busca do porquê que eu era amaldiçoada. E aí eu vou descobrindo quem era essa pessoa que estava na minha cola e por que ela me deixava solteira. Meu livro, Na Descoberta de Mim, é sobre isso. Então tem toda a minha busca por espiritualidade, ayahuasca. E eu realmente descobri essa moça, descobri a história. Como? Cara, loucura, a história super fez sentido. E aí eu precisei do livro inteirinho, 3 anos escrevendo esse livro. Porque aí as coisas iam acontecendo, eu ia escrevendo. No começo ia ser só uma história, uma ficção. E aí eu fui escrevendo uma história. Mas as poucas pessoas que ousavam me dizer que era coisa da minha cabeça, eu não ouvia. Não. Por quê? Porque é mais fácil jogar a culpa em outra pessoa. E é por isso que a gente precisa trabalhar com o sistema de crença da pessoa, para ela ouvir a gente. Só que a diferença é, eu achava que era mais fácil jogar a culpa em outra pessoa, porque daí, que bom, então eu não preciso mudar. Mas quando você vira essa chave e você entende que se a culpa é sua, se não depende de outro, se depende de você, você pode mexer. Agora, se o meu problema aqui, a culpa é tua. Então eu não tenho o que fazer. Mas se a culpa é minha, eu tenho o que fazer. Legal. Então, só que a gente tem essa mentalidade de tipo, ai, que bom que é isso, que é um fantasma, que é um encosto. Então é difícil isso, porque se a pessoa tá, mergulhada nesse paradigma, ela quer que seja, eu queria que fosse. E eu criei uma história inteira. Essa história,
Cara, é uma história linda, uma história foda. Tipo, se você for ler meu livro, tipo, meu, é uma super história de amor, de outras vidas e não sei o quê, e essa mulher. Enfim, mas hoje, e no final do livro mesmo, eu já percebo tudo que aconteceu, eu começo a ver os padrões nos meus relacionamentos. Não, peraí, talvez não fosse isso. Mas até na minha própria história acabou me ajudando, porque ela, a mulher que me bloqueava, eu falei assim, ué, mas se ela não me bloqueia, então por que ela tá aqui? Que foi? Desculpa. Não. Porque se ela não me bloqueia, por que ela tá aqui? E daí que eu fui entendendo que, na verdade, tipo, tá, nunca foi ela. Então, o que que era? Aí me forçou a ver toda essa história que eu busquei, me forçou a olhar pra mim e falar quais eram as merdas que eu tava fazendo. E eu achei. E era merda em cima de merda e sempre a mesma merda. E faziam misticamente os relacionamentos terminarem da mesma forma. Mas porque eu agia sempre igual, achando que estava agindo diferente. Porque tem aquela coisa, não, porque você não pode esperar resultados diferentes agindo igual. Vou agir diferente. E agir exatamente da mesma forma, só que, sabe... De jeitos diferentes.